Essa vai ser nossa aula de modificadores do tipo deforme. Os modificadores do tipo deforme, eles mudam a posição dos vértices, mas eles não mudam a topologia, ou seja, eles não afetam como o modelo é cortado no final, só a posição desses vértices. O primeiro da lista, a gente já viu ele no curso, que é o armature, que vai fazer a conexão entre um objeto do tipo Bone, né? Então eu vou ter esse objeto, que é o rig, que é feito de bones, né? E a minha malha vai ter, para essa conexão funcionar, uma série de grupos de vértices que vão estar associados aos vértices, né? Ou seja, os vértices do braço. Se eu pedir para selecionar aqui, ele vai selecionar os vértices do braço. Se eu pedir para ele selecionar os vértices do antebraço, ele vai selecionar esses vértices porque esses vértices foram assimilados, ou seja, esse conjunto de vértices aqui, ó, ele foi associado a esse grupo de vértices, né? A gente fez isso usando o comando assign. De novo, isso é um conteúdo do período passado. Então, eu tenho as aulas, inclusive, de Armature em algum lugar. Se elas não estiverem online, mas futuramente eu subo elas, mas é um conteúdo que a gente viu no curso de jogos no terceiro período. E essa aula ela é direcionada para os alunos do quarto período, então eles já sabem esse conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre o Armature, né, é só procurar aulas relacionadas ao assunto de rig. Tá? Mas é um modificador também, ou seja, você está criando uma informação que vai ser associada. Então, se eu for aqui no meu modificador, deixa eu apagar esse rabisco aqui. Se eu for no modificador, vai ter aqui ó, o objeto do rig, né? Ou seja, vai ter o objeto do rig indicado aqui, e vai ter a informação de que ele está conectando, né? Que ele está dando bind do grupo de vértices a esse objeto. Então é isso que esse modificador faz. Se eu remover esse modificador, meu personagem ele para de fazer a pose, né? E se eu retornar com esse modificador, ou seja, se eu colocar ele aqui de novo e associar o objeto, ele volta a fazer a pose, né? Ou seja, o controle de esqueleto de um personagem é feito através de um modificador do tipo deform. E esse é o nosso primeiro modificador da lista. Também é o que a gente vai mais usar no decorrer do curso de jogos, porque todo personagem e todo objeto animável a gente acaba utilizando o Armature para poder fazer essas poses e essas animações. Então, esse aqui é talvez o principal modificador que a gente usa dentro do curso de jogos. Né? De novo, eu tenho essas aulas já no YouTube. Mas se por acaso eu não tiver, ou eu tiver esquecido onde é que fica, vocês podem procurar nos vídeos que tem nesse canal. E eu vou tentar colocar na sequência da playlist. Só para ficar organizado, eu vou tentar colocar uma revisão. Mas essa é a revisão básica, assim, só realmente cobrindo o que é o rig, como é que monta. Né? Na sequência dos modificadores aqui, eu vou ter o cast, ou cast, que de novo eu vou pedir perdão pela pronúncia, porque tem umas coisas que eu nunca sei como pronuncia, ou seja, meu inglês não é lá. Bam, bam, bam. E também vou pedir desculpa pela Suzane, porque eu dou aula de Suzane, galera. Então vocês já devem estar acostumados com ela aqui. Mas o cast, ele tem umas formas pré-definidas, esfera, cilindro, cuboide. E ele está tentando fazer o quê? Que esse objeto encaixe nessa forma. Ou seja, é como ele estivesse projetando os vértices em direção a essa geometria inicial. Então, se você imaginar que tem uma esfera aqui ao redor, ele está tentando projetar
esse modelo em direção aos vértices dessa esfera que o modificador possui. Dentro do modo edit, a gente tem esse comando, que é o comando toSphere, que vai fazer essa mesma alteração, né? Ou seja, você tem o comando de deformação, mas ele tem a limitação de, se você aplicar aqui no modo edit, você está realmente modificando os vértices. E o modificador traz essa vantagem de poder deformar o modelo sem afetar os vértices originais. Ou seja, se eu jogar fora o modificador, meu modelo está bem normal. Na sequência do cast, eu tenho o curve. Para o curve funcionar, algumas coisas eu tenho que atentar. Para deformar com uma curva, o Blender vai usar o espaço 3D dele. Então, eu tenho que ficar muito atento aonde a origem do objeto está. Então, a origem, que é essa bolinha laranja aqui, ó, ela tem que estar centralizada ou, de certa forma, alinhada com a geometria que eu quero alterar. E, com frequência, eu vou querer que ela seja também alinhada com aonde eu quero que a deformação da curva comece a atuar. Então, se for, por exemplo, uma sequência eu vou fazer com um cilindro que eu acho que vai ficar bem claro, depois a gente faz com a Suzane. Então, eu vou apagar isso aqui, vou alinhar isso aqui e vou criar um cilindro. E vou cortar esse cilindro para ele ter o que deformar. Ou seja, sem os cortes eu não tenho como deformar a malha. E aí, eu vou criar uma curva. Ou seja, se eu estou fazendo uma modificação usando a curva, ele vai precisar de um objeto do tipo curva. Então eu vou adicionar aqui um objeto do tipo curva. Eu vou pegar o Bezier, que é esse vetor. Eu fiz o meu cilindro muito pequeno, né? Vamos aumentar isso aqui. Fiz um cilindro muito pequeno. Vamos colocar aqui. E mesma coisa, eu vou pegar a minha curva. Ou seja, o vetor que eu estou usando, né? E vou fazer um alinhamento dessa curva também relativo à origem. Ou seja, tanto a curva quanto o meu cilindro tem uma origem, essa origem eu estou mantendo ela coincidindo, né? Então, só para vocês verem, tipo, eu tenho dois objetos, né? E a origem de cada um deles aparece quando eu seleciono eles. E aqui, ó, se eu pegar esse objeto e falar que ele é deformado pela curva, vocês vão ver que ele usa o espaço global. Então, você vê que o meu cilindro não está seguindo a curva. Quer dizer, ele está, mas ele não está na direção que eu quero. Porque a minha curva usa espaço global. Então eu tenho que falar qual eixo que eu quero que ele use para deformação. E como vocês vão perceber aqui, ó, o eixo que eu montei a minha deformação foi o eixo Z. Então eu tenho que pedir para ele fazer pelo eixo Z. Ah, esse vai ficar, eu não vou editar isso não. Pelo eixo Z, eixo G. Mas ele vai pegar o eixo Z para fazer a deformação e ele vai considerar a distância entre as origens. Então, se eu quero que o meu vetor modifique com precisão, eu quero alinhar as origens também. Tá? Se eu pegar isso aqui agora, você vai ver que ele está realmente acompanhando a curva agora, né?
e ele não segue o tamanho da curva. Ou seja, se eu quero que o objeto siga o tamanho da curva, eu tenho que coincidir os tamanhos também, né? Ou aumentando o número de extrudes, né? Aqui eu vou colocar uma previsão ali para vocês verem que eu posso ir aumentando os extrudes. Ou eu posso aumentar a escala, que ele vai aumentar esse alinhamento aqui, tá? Então, para o modificador de curva funcionar, você precisa ter esse cuidado antes, né? Você já tem que ter esse cuidado com o ajuste do modificador. E o que o modificador de curva faz é alterar uma forma modelada, fazendo ela acompanhar um vetor 2D. Na sequência, o que a gente tem depois? Deixa eu apagar esse povo todo aqui. Ah, peraí, eu falei que ia fazer com a Suzane, né? Então, peraí, deixa eu fazer com a Suzane antes de avançar. E eu vou fazer o mesmo processo de alinhar a Suzane aqui, né? Onde eu quero que meu vetor comece. Eu vou adicionar o meu Bezier e vou fazer o mesmo processo de alinhar a curva que eu quero que modifique com a origem. Ficar atento na bolinha laranja do Blender. E vou adicionar um modificador de curva. Vou pedir para ele modificar pelo eixo Z. Talvez pelo menos Z. Não. Pelo Z. Y, X. Pelo Z mesmo. Aqui, ó, eu vou rotacionar em Z. Porque eu girei sem perceber o meu vetor. E vou também me divertir agora. Tá acompanhando? É óbvio que porque a Suzane ela não tem uma geometria tão uniforme, né? A gente vai ter um controle também que tem uns offsets por causa da própria geometria da Suzane. Eu vou colocar um Subdivision Surface depois. Fica muito legal essas deformações. Ficou até com um pouco de expressão aqui, ó. What? What? Então, é muito divertido. Mas vamos pro próximo modificador. Eu vou deixar a Suzane aqui e vou apagar esse. Eu vou ler qual que é. O próximo é o Displace. O Displace ele vai mudar a posição dos vértices. Então aqui ó, já dá para ver que ele estufou os vértices, ou seja, ele está modificando a posição dos vértices. E o que é interessante do Displace é que eu posso usar uma textura para poder fazer essa alteração. Do mesmo jeito que a gente viu na aula anterior, que aonde tem esse bloco aqui, eu posso usar o grupo de vértices para limitar ou para gerar influência do modificador. Se você tiver um painel de textura, você pode usar uma textura para fazer essa modificação. Para ficar um pouco mais interessante, eu vou colocar antes um Subdivision Surface. Lembrando, se você está vendo essa aula e não viu a aula anterior, o vídeo anterior, um dos vídeos anteriores a esse, é a aula de modificadores do tipo Generate. Então esses modificadores já foram cobertos na outra aula, então eu não estou explicando eles de novo não. Tá? A única coisa que eu estou colocando isso aqui é para ter mais vértices para o Displacement atuar em cima dele. Tá? Então eu vou pegar o Displace aqui, ó. Isso já é legal. Eu vou colocar uma força de 0 aqui, né? E vou pedir para ele criar uma textura para mim para fazer a alteração de posição desses vértices. Então eu vou pedir uma textura nova. Ele criou, eu vou chamar ela de Displace para localizar ela fácil. E aqui, ó, você vai ter um atalho para ver essa textura na aba de texturas, que é essa aba aqui, ó.
seja, suas texturas elas são tratadas na aba de textura. Se eu clicar aqui, ó, ele vai pular para essa aba. Tá? E aqui eu vou definir qual imagem ou qual textura que vai fazer a mudança de posição desses vértices. Então eu vou pegar aqui uma textura do tipo Clouds, que é uma textura procedural. Eu tenho várias texturas procedurais. Nas aulas mais para frente, nas aulas de shader, a gente entra mais sobre o uso da textura procedural, né, na hora que a gente estiver falando sobre finalização do material, na construção do material. Mas aqui, ó, uma textura ela vai ter um valor de claro e escuro, né, um valor que vai me falar, né, aonde é branco vai ser valor de 1.0 e onde vai estar o preto vai ser o valor de 0.0. Isso vai definir o tanto que o meu vértice sobe em relação ao ponto original dele. Então, o tanto que eu vou deslocar esse vértice vai ser associado pela essa área clara dessa textura. Eu estou escolhendo aqui um cálculo que gere áreas claras e escuras bem evidentes, para na hora que eu estiver fazendo a modificação lá, para que fique visível, tá? Para que fique claro aonde que está abaixando e onde que está subindo. Eu vou voltar no modificador. Aqui, ó, vai ser a direção que ele vai subir, é a direção normal, e aqui qual que é a coordenada das texturas. Eu posso usar meu UV para poder fazer o deslocamento disso, ou eu posso usar as coordenadas do objeto, local e global. Tá? E aqui, ó, eu vou aumentar a força, e vocês vão ver que agora ele não está estufando mais. Ou seja, agora ele está fazendo de acordo com a força e a proporção da textura. Eu vou colocar aqui um 0.1 e eu vou editar a textura aqui, ó. Ou seja, é a textura que está fazendo a modificação da posição desses vértices. Então, se eu trocar, por exemplo, a base de cálculo, né, o tipo de suavização, eu vou ter um resultado diferente. Então, o displacement é esse deslocamento do vértice, né, da posição do vértice a partir de uma textura, né, ou pela própria coordenada dele, né, quando a gente não está usando uma textura. Né, ou seja, se eu não estiver usando uma textura, ele vai avançar pela própria normal dele aqui. Ó. Eu posso pegar também um outro eixo e falar que todos eles estão deslocando em X ou em Z, mas isso é basicamente mover o personagem. Né? Se eu entrar com a textura em Z, já vai ser um outro resultado. Né? Então ele vai estar deslocando o vértice a partir ou da informação da própria posição dele, ou a partir de uma textura, né, que você embute nele. Isso aqui é muito bom para a gente fazer os mapas de normal. Quando você tem um modelo high poly e você precisa de um certo nível de detalhe de relevo, isso tudo afetaria o nosso mapa de normal na hora que a gente desse os baits. Então é bem interessante, porque isso aqui ele realmente está deslocando a posição da face, né? Então ele está realmente tirando um ângulo de normal diferente. Então esse foi o Displace. Qual que é o próximo na sequência? É o Hook. O Hook. O Hook ele vai fazer com que um objeto controle um ou mais vértices. Então ele cria um gancho para os vértices. Para isso acontecer, eu vou precisar criar um objeto que faça esse processo. Então eu vou criar aqui um objeto do tipo empty.
eu vou criar um objeto do tipo empty e vou falar que esse objeto do tipo empty manda em um ou mais vértices, né? Então eu preciso desse objeto para o hook funcionar. Ou seja, ele vai pedir aqui, ó, nas coordenadas dele, o objeto. E esse objeto ele pode mandar num grupo de vértices, né? Ou você pode fazer a assimilação direta do vértice em relação ao objeto, né? Então aqui, ó, você vai ter, igual quando você está criando um grupo de vértices, vai ter as opções de assign e select, né? Você vai ter a opção de reset e recentralizar. Se você tiver com o objeto deslocado em relação ao seu hook, né, você tem como recentralizar ele. Tá? E aqui é como que ele deforma, como é que é a deformação desse hook que acontece em relação ao que está ao redor dele. Né? Então, se eu fizer aqui, ó, selecionei esse vértice aqui e vou dar um assign. Agora, esse vértice, ele manda... Não, esse vértice manda não. Não, esse vértice obedece. Esse objeto manda nesse vértice, ou seja, esse empty manda nesse vértice. E eu posso falar que se forem mais vértices, né, se for um conjunto de vértices, que ele está perdendo influência no decorrer do processo. Então, se eu vier aqui e falar que todo mundo aqui está assimilado, né, eu tenho, tá vendo, um controle de influência e qual é a força desse hook em relação a esses vértices, né? Aqui, ó, eu pedi para ele recentralizar, resetar e vou dar um assign. Aqui, ó, vai ficar a distância, né, em relação ao meu hook, né? Então, eu zerei tudo, né? Então agora quando eu fiz o hook ele tinha essa distância, né? E aqui, ó, eu vou só para fechar isso aqui. Você está vendo que com o vértice só o fall off ele não acontece. Ou seja, para o fall off ele ter algum resultado, você precisa ter uma comparação entre ponto de origem, né, e para onde esse ponto de origem está perdendo força. Então você precisa de mais de um vértice para esse fall off funcionar. Agora a força de influência ela já é sensível, né? Ou seja, o strength ele já é sensível. Então você pode ter um controle, né, de o quanto esse hook influencia a sua malha. O hook ele tem um atalho de implementação dele dentro do modo edit. Então, dentro do modo edit, você consegue criar o hook e o objeto que vai dar o hook nele. Então, você tem essa opção aqui, ó, o hook para um objeto novo, para um objeto selecionado ou para um objeto do tipo bone. Então, você tem como fazer essa conexão direto no modo edit. Se eu vier aqui, ó, e pedir um hook para um novo objeto, ele já vai criar o empty, que vai controlar isso aqui para mim, e a configuração de assign. Se eu vier aqui no meu modo objeto, ele já está fazendo essa alteração. Tá? Isso é útil para fazer algumas animações, para algumas coisas de controle de rig. Tá? Inclusive para coisas de vetor, para curva. Você pode fazer hook para os controles de Bezier. E aí você consegue animar no modo objeto, junto com os outros objetos de cena, né, ou junto com o seu rig, você consegue animar o vetor, né, sendo modificado. Na sequência do hook, a gente tem o Laplacian. Mas eu vou fazer um modelinho aqui para explicar o que ele faz. O modelo mais simples do mundo, tá? Não,
Não repara não. Então, eu vou fazer aqui um modelo que tenha um centro e algumas extremidades. Nada muito complexo não, tá? Então não fique esperando que vai sair um supermodelo, não. Vai sair no máximo uma pinhata mesmo. Então, e aqui ó, eu vou pedir um subdivide do tipo smooth, só para ter cortes de deformação. Ou seja, eu estou criando uma estrutura que vai fazer sentido para deformar. E se eu pegar aqui o próximo, né, que é o Laplacian, que é esse deformador aqui, ele funciona bem em parceria com o Hook. Então, ele sozinho ele não vai ser tão interessante. Então, eu provavelmente vou ter que criar um Hook para vocês verem o resultado dele. Mas aqui, ó, eu vou criar um grupo de vértices para poder atender o ancoramento do Laplacian. Então, ele tem uma necessidade de ter um grupo de vértices associado a ele, senão ele não funciona. Então, eu vou criar esse grupo, vou chamar de lap, da assign. E aqui, ó, se eu pedir para ele ligar e der um bind, você vê que ele não está atuando no modelo. Nada está acontecendo. Deixa eu dar um unbind. E eu vou colocar um hook. Né? Deixa eu criar um hook automático aqui. Deixa eu dar um Ctrl H. Hook. Ele criou um empty para mim. Tá? Esse empty ele vai controlar a deformação dos vértices do hook. Né? Então, se eu pegar, dá para ver que ele está controlando aqui os vértices do hook. Eu vou aumentar o tamanho dele aqui para ele ficar aparecendo aqui para vocês. E agora eu vou voltar a configurar o modificador Laplacian. Eu vou colocar ele para baixo aqui e vou pedir para ele dar um bind no grupo de vértices. E aqui eu vou controlar quantas vezes ele está repetindo essa aplicação. Né? E vou modificar o meu empty. Dá para ver que agora está controlando o modelo inteiro, né? Ou seja, o meu empty está controlando o modelo inteiro. Se eu mudar a escala, voltar com a escala dele aqui né? Deixa eu voltar o tamanho dele para 1. Se eu mudar a escala aqui, vocês vão ver que ele está, na verdade, tentando preservar algumas estruturas. Né? Eu vou reduzir o número de repetições. Eu acho que eu coloquei muitas repetições. Vou colocar 2 repetições. E aqui, ó, o que acontece? Ele está fazendo as deformações, mas ele está tentando manter a estrutura geral do meu modelo. Então ele está tentando preservar a estrutura que ele está calculando do modelo, né? Enquanto deforma. Então quer dizer que eu posso fazer algumas coisas de pose e deformação de forma rápida. Ele não é preciso, tá? O Laplacian ele não tem uma precisão, e se você tiver uma contagem alta de polígonos acima de 100 mil, ele pode realmente forçar o cálculo dele. Mas eu consigo preservar a forma, né, a silhueta principal do meu modelo, enquanto crio uma pose. Tá? Para lembrar, isso só é possível porque eu criei um objeto
para controlar essa pose, né? Ou seja, quem está fazendo a pose aqui é esse empty. E o Laplacian está calculando essa deformação. Então, se eu vier aqui no modificador e desligar ele, você vê que o que eu estou torcendo, na verdade, com o meu hook é só isso aqui. Todo o resto do cálculo está sendo feito com o Laplacian. Então, é uma forma interessante de deformar o modelo. Deixa eu fechar esses dois. E vamos para o próximo modificador, que é o Lattice, que é um outro deformador a partir de um controlador externo. Eu vou apagar isso aqui e vou criar o objeto necessário para o Lattice funcionar. Ou seja, do mesmo jeito que o Laplacian precisava de um empty, né, e o hook, o Lattice ele é um objeto, é um tipo de objeto. E eu vou falar que esse objeto é que está deformando o meu modelo. Então eu vou adicionar na minha cena um objeto do tipo Lattice. Eu vou aumentar ele aqui para ele ficar maior do que o objeto, né, para ele ficar maior do que o objeto. E vou dar um apply na escala dele. E vou entrar na configuração. Eu gravei uma moto aí. Eu vou entrar aqui na configuração do Lattice, porque ele vai falar para mim quantos cortes eu tenho para deformar o meu modelo. Ou seja, essa resolução aqui, que usa as coordenadas de U, V e W, né, ele vai falar para mim quantos pontos de deformação eu tenho para afetar o meu modelo. E aí, na hora que eu for aqui no meu objeto e criar um modificador do tipo Lattice, eu vou pedir para ele escolher esse objeto. E porque eu dei escala no objeto, ele já está deformando. Ou seja, esse resultado de deformação é porque eu dei escala no Lattice. Então ele já está fazendo esse warp no Lattice. Então, quando fizer o Lattice, tem que ficar atento com o tamanho, tá? Mas eu vou me divertir com isso, apesar disso. Eu vou entrar aqui no Lattice e vou selecionar aqui um dos vértices do Lattice. E vocês vão ver que o Lattice ele deforma o meu modelo. Ou seja, o que eu fizer aqui de deformação vai afetar. Deixa eu tirar o raio-x. Vai afetar o meu modelo. A gente usa isso para criar, às vezes, rotina de deformação no rig, por exemplo. O Lattice é interessante para fazer deformação muscular. Então, às vezes, você vai fazer um Lattice sendo controlado pelo rig para deformar o músculo de um personagem. Eu vou apagar ele aqui, ó, e vou criar um novo Lattice sem fazer a escala. Eu vou pedir que esse Lattice seja o deformador, ou seja, agora eu fiz ele sem a escala para não ter aquele defeito, tá? E vou configurar aqui no meu Lattice a resolução. Eu estou colocando 3 e 3 porque eu não quero pesar o meu modelo, né? Mas eu quero ter uma quantidade de controles. Então, dá para ver que a deformação do meu modelo está sendo feita, né, pela posição desses pontos de Lattice. O Mesh Deform é o mesmo raciocínio. Né? O Mesh Deform é o mesmo raciocínio. Eu posso criar um objeto
Eu vou colocar um cubo mesmo, tá? Aliás, eu vou fazer uma versão mais simples desse modelo. Eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Vou fazer. Tá. Então eu vou criar uma malha. E essa malha vai deformar o meu modelo abaixo dele, tá? Então eu vou pegar aqui o cubo 1, né? E vou falar que o cubo 1 controla a deformação do outro objeto. Se a gente pegar aqui o meu objeto no modo Edit, vai dar para ver que a minha malha Low Poly é que está modelando o meu modelo High Poly. Isso é inclusive uma forma de você irrigar um modelo High Poly, né? Você cria uma malha mais fácil de criar o rig e faz essa malha deformar o seu modelo. Eu vou dar um hide aqui. Então, essa deformação foi feita. Aqui dá para ver que o aspecto de configuração dele é parecido com os outros que a gente viu. Tem a escolha do objeto, se você está limitando para um grupo de vértices, né, e um controle de bind e unbind. Quando você dá um unbind, você está desfazendo a conexão entre a malha e o objeto. E quando você dá um bind, você está criando essa conexão. Essa conexão igual, por exemplo, aqui eu deformei minha malha, ele vai calcular essa malha deformada, né? Então, se eu quiser fazer o bind, é legal eu quero fazer um bind, mas eu quero animar esse low poly, é interessante que eu faça um rig dele, para eu não perder essa forma original do meu deformador também. Ou seja, eu posso tratar isso aqui como realmente a versão low poly de deformação do meu modelo high poly. Mas aí eu tenho que pensar realmente, em vez de editar direto no vértice, editar através de modificadores ou através de deformadores, para não perder, para não ter que fazer o que eu estou fazendo agora, que é dar Ctrl Z para chegar na forma original que eu tinha criado. Tá? Ele tem uma opção também chamada dinâmica, que vai levar em conta outros recursos como shape key, né, e outros deformadores que você pode embutir na malha. Tá? Então, se você criou a animação de vértice e você quer que essa animação de vértice também seja levada em conta no processo do Mesh Deform, você usa a opção dinâmica. Fica bem mais pesado, porque aí está levando em conta todas as variações que a malha tem. Então esse foi o Mesh Deform. Eu tenho um que chama Shrink Warp. Ele vai fazer com que uma malha grude na superfície de outra. Aqui, ó, eu vou pegar uma outra Suzane. Vou pegar uma Suzane. Vou subdividir ela. Eu vou usar um Subdivision Surface de 2. E eu vou dar Apply para a gente ter um modelo com mais polígonos. E vou adicionar um objeto completamente diferente, uma esfera. E vou aplicar na esfera o Shrink Warp, que vai fazer com que o Shrink Warp ele vai perguntar quem é o alvo. Ele vai tentar grudar os vértices dessa esfera nas faces do
da Suzane. Então ele está tentando grudar os vértices. Eu vou tirar aqui a Suzane dessa esfera. Está tentando grudar uma coisa na outra. Quando a gente vai fazendo retopologia, a gente vai voltar nesse modificador. Porque ele ajuda exatamente nesse sentido de eu tenho um modelo low poly, mas a face desse modelo low poly está grudando no meu modelo high poly. Então eu consigo fazer um acréscimo de face, uma modificação, fazendo com que uma coisa combine na outra. Ele vai ter um controle de offset, né? Ou seja, o tanto que eu estou distante do modelo original. E ele tem 4 módulos de cálculo diferentes. Se eu pegar, por exemplo, no caso desse modelo aqui, o Project, de novo, a gente vai voltar nesse modificador quando a gente vai fazendo a topologia, né? Mas aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, se eu trocar de o ponto mais próximo de superfície, né? Ou seja, o ponto do meu modelo low poly está mais próximo de um ponto da superfície do modelo high poly. Né? Ou pegar, por exemplo, o vértice mais próximo que tiver do meu vértice original, ou seja, meu vértice original está procurando um outro vértice no modelo high poly, né? Ou se eu falar que é a projeção da normal, né? Ou seja, a normal está sendo projetada e procurando a superfície, né? Aí a superfície interna, externa, o, o, né, o lado de fora da superfície, né? E eu tenho o project que vai levar em conta mais coordenadas, né? Ou seja, ele vai ter 2 valores de direção de busca, ou seja, ele vai para fora e para dentro, né? E ele tem um pouco mais de opções de controle. Ele pode levar em conta sempre se o modelo que é alvo tem níveis de subdivisão, ele tem uns controles de limite. E por algum, e, sei lá, por causa da natureza desses 2 modelos, né? Esse foi o que funcionou melhor para o encaixe. Dá para ver o relevo da Suzane aqui por baixo. Ou seja, aonde ele encontrou superfície próxima, ele grudou, mas ele levou em conta outros aspectos da geometria. Né? E se eu subdividir mais, ó, dá para ver aqui, ele está encaixando já bem próximo do meu modelo aqui. Né? E continua sendo a esfera, né? Ou seja, ele continua tendo a topologia de esfera. Então esse foi o Shrink Warp, que eu vou apagar aqui. Tchau, esfera. Vou voltar para a Suzane. Aqui eu tenho o deformador simples, o Simple Deform. O Simple Deform ele vai ter 4 funções básicas, que é torcer, dobrar, espremer e esticar, né? Esse espremer, está espremendo aqui, né? O stretch, né? E para cada um deles, eu vou ter os controles, se eles são afetados por um grupo de vértices, se eles vão ser afetados pela origem de algum outro objeto, qual que é a intensidade de deformação, né? Ou seja, qual, no caso aqui é o ângulo, né? Mas no caso do Tapper é o fator, né? Assim como no caso do stretch é o fator. Qual que é o eixo que ele está fazendo, né? Qual que é o eixo que eu estou trancando, que eu estou preservando, né? E os limites que eu tenho dessa deformação, né? Ou seja, aonde que esse limite está acontecendo. Acho que dá para ver ele suavemente deslocando aqui quando eu mexo, né? E aqui eu estou vindo pela outra direção. Então você imagina que eu estou puxando o limite nessa direção e nessa direção para cada um dos controles, né? Então se eu vier aqui, ó, vamos pegar o Tapper para vocês verem aonde que está o limite. Né? Então eu consigo ter um controle de deformação. De novo, isso é legal para criar variáveis de deformação em modelos que
seria realmente chato fazer essa deformação. Então, em uma das aulas anteriores, eu fiz em aula o exemplo de um telhado que você quer modelar ele todo uniforme, né? Então, eu vou fazer algo semelhante, mas muito mais simples, né? Você quer tipo fazer um objeto que tenha uma estrutura uniforme de construção, ou seja, você quer uma estrutura que é uniforme visualmente. Vamos pegar algo assim, ó. E eu vou fazer mais uma estrutura adicional aqui, só para ficar mais complexo. Então, a estrutura que você quer modelar uniforme, mas você quer que o resultado final seja torcido ou diagonal. Então às vezes você vai querer um detalhe que tenha esse tipo de deformação, mas você não quer fazer isso na mão, ou seja, você não quer modelar essa deformação, né? Você quer só que ela aconteça na superfície do modelo. E aí, o deformador simples ele é ótimo para fazer esse tipo de alteração, né? Onde é fácil eu acrescentar ou editar ou manipular um modelo base. E ainda assim eu tenho o meu resultado final com a deformação, né, orgânica que eu quero. Então esse foi o Simple Deform. Aqui eu tenho uma série de smooths, tá? Tem uma série de smooths. Eu vou voltar para a Suzane e que ela vai ter aonde é possível ver o smooth atuando. Então, o smooth ele vai pegar um ângulo agudo do meu modelo e ele vai achatar esse ângulo. Ou seja, à medida que ele vai achatando esse ângulo, a coisa vai parecendo mais suave ou mais arredondada, né? Deixa de ser pontiaguda. Então aqui, ó, de novo, tem controle de eixo, quantas vezes ele refaz o cálculo e qual que é o fator de suavização. Então aqui, ó, a gente pode pegar um ângulo original aqui da Suzane, né? E ver como que ele está achatando esse ângulo, né? Ou seja, deixando esse ângulo achatado. E se eu falar para ele repetir algumas vezes esse cálculo, né? Eu vou conseguir fazer um, né, um arredondamento desse modelo. Obviamente dá para fazer o caminho invertido e explodir o modelo. Mas isso é o mesmo smooth que a gente tem quando você tem no vértice o comando de smooth vertex. Né? Boa, boa, boa. Eu achava que era. Ah, tô no comando de mesh. Eu tô procurando um negócio achando que eu tô no comando de vertex e tô no comando de mesh. É no comando de vertex. É esse aqui, ó, smooth vertex. Então, é o mesmo, só que não destrutivo, né? Ou seja, aqui eu estou realmente destruindo o modelo, né? E aqui eu não estou afetando o meu modelo original. O Smooth Corrective ele é usado geralmente em combinação com o Armature. Então, esse aqui, ele é o mesmo cálculo de Smooth, ele é o mesmo cálculo de Smooth. E aqui, ó, você tem como atuar com ele, mas geralmente a gente usa o Smooth Corrective aonde a gente não consegue arrumar dobras de modelo. Então, às vezes a dobra do modelo não tá legal, não tá ficando bonita de jeito nenhum, e esse Smooth Corretivo ele é um complemento de deformação que leva em conta a deformação do modelo no Armature. Então, não que você não possa usar ele fora, entendeu?
e fazer rain stimp. É... Não que você não possa usar ele por fora, mas o intuito dele é ser usado como correção de outros modificadores. Tá? A gente vai ter o smooth do tipo Laplacian. É um outro smooth que a gente tem uma base de cálculo semelhante, né? Ou seja, muda aqui, na verdade, o ponto de origem que ele considera para poder gerar essa deformação. Então ele vai me dar um controle de fator para a deformação, mas ele vai me dar um controle também de deformação de borda, que é onde não tem fechamento de face. Né? Ou seja, onde meu modelo é aberto, aonde o meu modelo é aberto, ele vai me dar um controle de smooth direcionado para essa parte. Né? Então ele tem o fator de smooth geral e o fator de borda. Mas é o mesmo, né, a mesma noção de que eu estou achatando ângulos. Ou seja, em todos os três suavizadores, eu tenho essa noção de que eu estou achatando o ângulo. Né, que os ângulos que são mais agudos estão ficando chatos. Né? Chatos não no sentido de entediantes. Eles estão ficando chatos, não no sentido de aborrecido, mas eles estão ficando chatos no sentido de menos afiados, né? Esse modelo tá chato. Na sequência eu tenho o Surface Deform. Para o Surface Deform eu fiz Art Attack. Eu fiz um modelo para explicar ele, tá? O Surface Deform ele vai levar em conta uma superfície em vez do modelo inteiro. Então, para fazer o Surface Deform, eu vou usar uma malha como essa, tá? E eu já vou mostrar um caso de aplicação do Surface Deform, ou seja, eu quero que o meu modelo, que esse modelo aqui, ó, siga a deformação desse plano. E um caso que a gente faz isso é quando você tem realmente uma malha que, por exemplo, uma malha de tecido, uma simulação de tecido, e o que você quer que respeite essa simulação de tecido é um modelo bem mais complexo do que o que você está usando na simulação. Simular tecido nesse bacana aqui é muito fácil. Tem pouco vértice e é muito tranquilo. Simular, às vezes, no modelo super detalhado vai demorar e vai, inclusive, destruir a estrutura básica desse modelo, porque cada pedaço dele seria entendido como uma parte de malha. Então, meio que não dá para simular tecido aqui. Então, para a gente poder fazer esse tipo de deformação, né, esse exemplo de deformação, a gente usa um modificador que é o Surface Deform. Que eu posso falar que esse objeto vai respeitar o objeto do tipo plano, ou seja, do mesmo jeito que os outros deformes, ele vai ter o controle de bind, né, esse controle de interpolação e força. E na hora que eu simular, ele vai acompanhar essa malha. Então fica bem mais fácil para a gente ter esse controle de deformação desse modelo complexo. Eu faço minha simulação, eu faço as animações todas num modelo mais elaborado. Né? Deixa eu simular de novo aqui. Inclusive para chegar no resultado final. Às vezes você está simulando não para pegar a animação disso, mas às vezes para pegar o caimento final do objeto. Né? Então, você está usando isso como intermediador, né? Para modelagem mesmo. Às vezes você está querendo só dar um apply mesmo e chegar no quão deformado seria esse objeto. Né?
Isso é muito comum quando a gente faz render. A gente simular para pegar só uma pose e depois ainda trabalhar no modelo a partir daquela pose, né? Você jogar, por exemplo, um pano em cima de um objeto e depois dar o apply e ir esculpindo em cima desse pano. Na sequência eu tenho o Warp, que para fazer o Warp eu vou criar um plano subdividido para fazer sentido, tá? E o Warp, se eu criar ele aqui, ó, você vê que ele precisa de dois objetos para funcionar. Ele precisa falar um objeto de origem e um objeto alvo. Então eu vou adicionar aqui um empty, que eu vou chamar de origem, e vou adicionar um outro, empty que eu vou chamar de alvo. Senão esse aqui não vai funcionar, tá? E o que esse modificador faz? Ele é, na real, o proportional editing. Ele é uma variação do proportional editing. Então aqui, ó, se eu pegar e falar com ele, ó, eu quero que você mude, né, da minha origem para o meu alvo. E aqui, ó, eu vou ter, de novo, controle de preservar volume, ou de manter essa estrutura, e controle de grupo de vértice. Mas aqui eu tenho a força, ou seja, o quanto que eu estou realmente chegando nesse objeto. O raio. E qual que é o fall-off que eu estou usando. Que são os mesmos do Proportional Editing. Então eu consigo fazer um Proportional Editing que é animado, que segue um alvo, né? Ou seja, um Proportional Editing que é editável, e que pode ser usado com uma textura também, né? Ou seja, do mesmo jeito que o Displacement, eu posso colocar aqui uma textura e falar que esse objeto aqui, ó, ele respeita, né, essa textura quando ele fizer esse processo aqui. Eu vou adicionar um Subdivision Surface depois dele aqui, ó, fazer um relevo meio roubado, assim, né? Ou seja, aqui eu vira aquela coisa de poder experimentar ou gerar variáveis, né, de forma procedural, né? Ou seja, eu venho aqui e eu mudo um valor e eu já estou mudando completamente o resultado visual do que eu estou entregando, né? Então, virou uma máquina de fazer montanha. Deixa eu colocar mais um aqui. Deixa eu testar outros. Só pela diversão. Né? Então, esse foi o Warp. E eu vou aproveitar que eu estou com esse plano dividido aqui para falar sobre o Wave. Eu vou dar mais uma divisão. O Wave, ele é animado, só de você criar ele já é animado. Ele é de criar onda mesmo, né? Ou seja, ele está criando ondas. Mas ele já vem com animação. Ou seja, ele já tem um controle de velocidade, né? Que vai, quando você der play, ele já vai tocar, tipo, aonde está nascendo, aonde está morrendo as coisas, né? Então, inclusive ele tem aqui um controle de ser cíclico, né? Ou seja, eu posso tocar esse efeito uma vez só, ou eu posso tocar várias vezes. Inclusive ele tem um controle de direção também, ou seja, você pode escolher qualquer direção que você está tocando essa animação, né?
vai ter um offset, né, que seria onde ele começa, né, qual que é o ponto inicial dele. Então, se meu ponto inicial é o zero, então quer dizer que ele vai começar no zero, né? Se eu falar que ele começa no 1, né? Então 1 vai ser quando ele vai dar o primeiro baque. Agora, se eu falar que ele começa antes, então no tempo negativo, ou seja, lá sei lá, no frame menos 50, ele já estava tocando. Então isso quer dizer que na minha cena o tempo todo dele ele estava atuando. Se eu colocar um tempo positivo de 50, só no frame 50 é que ele vai começar a tocar essa animação. Aqui tem a vida dessa animação, né? Então se eu falar que essa onda dura 10 frames, né? Ela vai morrer em 10 frames, né? E se eu falar que, né, é cíclico morrendo em 10 frames, né, ainda assim ele vai acabar, né? Ou seja, se eu quiser que ele seja eterno, eu deixo a vida de zero. Scale dump é o número de frames após né, o frame final para ele fazer a interpolação da morte, né? Então, deixa eu colocar uma vida de 10 e um damp de 1 aqui. Então aqui, ó, o damp de 1, em um frame ele já acaba. Então no frame 10 ele meio que já morre. Se eu colocar um damp de 10, ele leva 10 frames para poder morrer. Então é como ele vai fazer tipo, o final dessa animação, né? Vou colocar aqui uma vida de menos 50, deixa ele tocando. Não, mentira. Um offset de menos 50. A vida vai ser automática, o dumping também, tá? Aqui eu tenho controle de posição, que é onde que começa essa onda, né? Ou seja, ela está começando agora aqui no canto, porque foi aonde eu posicionei. E você tem um controle de fall off, que é o controle de distância onde isso aqui atua. Então, eu acho que o meu modelo tem 32 metros, tá bom. Aqui, ó, se a gente observar aqui, ó, a onda está ficando mais plana no decorrer dessa distância. Então, nessa distância de 32, eu estou perdendo essa intensidade da onda, né? Então, se eu for aumentando aqui o valor de fall off, ele vai aumentando a distância aonde a onda está morrendo, né? E aqui, se eu for puxando para perto, minha onda pode morrer bem aqui no comecinho, ó. Ou seja, agora o meu fall off é de 12 metros, então em 12 metros ele vai... Opa, deixa eu fazer isso aqui. Em 12 metros ele vai da altura total a nenhuma altura, né? Então, é a distância que está acontecendo esse fall off, né? Eu posso controlar a posição inicial por um alvo, que seria realmente ter um objeto que fala onde é essa posição inicial. Então, eu consigo controlar meu offset também por um objeto. Também eu consigo limitar quais são os grupos de vértices e também consigo influenciar por uma textura, né? Então eu vou colocar aqui uma textura, a gente já tem uma, né? E a textura vai afetar o relevo da onda, ou seja, minha onda deixou de ser tão uniforme para ser turbulenta, né? Aqui como que a textura está atuando, né? Se ela está usando UV, se ela está usando local global. E isso aqui, ó, é o controle do formato da onda. Então, se a gente for pegar
né, e pensar na silhueta da onda, né, que talvez eu não consiga um ângulo bom para ver ela aqui, né. Deixa eu colocar ela só em X, deixa eu tirar a textura. Deixa eu colocar um fall off de 50 aqui. Então, esse formato da onda, por exemplo, quando eu falo da velocidade, é realmente a velocidade que ela está correndo no espaço, né? Mas quando eu penso em altura, deixa eu colocar uma velocidade bem mais baixa. Então, a altura dela, né? Se ela for negativa, não se ela for positiva. A largura, que seria a distância da crista, ou seja, esse valor aqui, né, o it é a distância da crista. Então, se eu aumentar esse valor ou reduzir, eu vou estar fazendo cristas mais próximas. Tá? Eu vou adicionar aqui um Subdivision Surface para arredondar ela antes mesmo de começar. Então, e o Narrow seria o formato da base, ou seja, o tanto que ela é pontiaguda na base, ou arredondada ou até plana na base. Tá? Então, aqui ó, muito próximo, né? Aqui eu estou colocando um Subdivision exatamente porque eu quero que tenha mais vértices para ele calcular, né? Eu não sei para que vocês vão usar isso aqui na vida de vocês. Tá? Isso aí vai ver que é um pouco do perfil dessas aulas. Mostrando recurso, mas não mostrar exatamente aonde que você vai aplicar. Porque pode ser usado para animar água? Pode, né? Chama Wave. Mas será que pode ser usado para modelar uma telha de amianto? Sabe? Tipo, pode também. Né? Por que não? Né? Por que não usar isso em vez de para animar, para chegar no resultado? Tá? Lembrando que na hora que você for aplicar, você tem que aplicar na ordem. Tá? Senão... Então, você quer fazer essa textura, né, no modelo com relevo e espaço. Então, aqui para a gente encerrar essa aula, o... eu não sei nenhum desses modificadores aonde que vocês vão aplicar. Não existe uma patrulha do 3D que vai bater na sua porta se você estiver usando um modificador de deformação para fazer tipo um tipo de animação ou fazer um tipo né, de alteração no modelo. Você realmente, contanto que as normais, né, do modelo continuem comportando bem no render ou no jogo, cara, vocês podem usar isso à vontade. Né? A gente já passou por esses dois blocos, então vocês podem usar à vontade qualquer um desses modificadores para os modelos high poly de vocês.